Fala pessoal, tudo bem? Olha, hoje o vídeo de hoje que a gente vai fazer aqui é sobre criptoativos e Bitcoin. E é a primeira vez que a gente vai abordar esse tema aqui no canal. E hoje eu queria trazer para vocês as razões pela qual eu não invisto em criptoativos, especificamente em Bitcoin. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Farley Souza, do canal aqui Free Farley. Nesse canal a gente costuma falar sobre economia, investimento e hoje finanças descentralizadas. Te convido a dar um like no vídeo, a compartilhar, cogite se gostar do assunto, a subscrever no canal, isso nos ajuda a chegar a mais gente. E vamos ao vídeo. Então pessoal, primeira vez que vamos falar de Bitcoin no canal, espero que tenha mais assunto. Esse é um assunto muito amplo e que eu gosto bastante, tenho cada dia mais pesquisado sobre, estudado sobre, procurado entender melhor. E para quem não está familiarizado com esse assunto ainda hoje, eu queria só começar pelo seguinte: o Bitcoin, ele é a principal criptomoeda hoje do mercado, tem cerca de 12 a 13 anos, foi um protocolo proposto em 2009 aí pelo Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe exatamente a identidade dele, mas foi a pessoa que apresentou e quem fez o paper, que inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do paper, que é sintetizado a ideia inteira do Satoshi sobre o que viria a ser aí o Bitcoin como a gente conhece, o protocolo do peer-to-peer, que é o Bitcoin, e onde ele apresenta aí para a comunidade de criptografia e criptomoeda essa situação em 2009. Eu acho muito importante que vocês possam ler. Quem tem curiosidade sobre o assunto, lê o paper, são só 8 páginas, ficou bastante sintetizado até para o tamanho que o projeto tomou e o tamanho que o Bitcoin está hoje no mercado. Então está bastante sintetizado e de fácil entendimento para quem é curioso ler. O que é o Bitcoin? O Bitcoin, então, o Satoshi ele sintetizou a ideia do Bitcoin sendo uma alternativa à moeda fiduciária. Hoje, toda vez que você faz uma transação monetária, seja através de pagamento de serviço ou de uma transferência bancária, sempre existe o Banco Central ali por trás, que é o terceiro garantidor daquela operação. A função do Banco Central, como vocês sabem, é proteger, ele é o guardião da moeda nacional, seja qual banco central for, ele sempre, a primeira situação, ele é o guardião da moeda nacional e ele opera. Os bancos centrais, de forma geral, normalmente eles utilizam-se da taxa de juros para fazer o controle da inflação. Às vezes sobem taxa de juros de forma que a inflação desça e vice-versa, aquecendo e desaquecendo a economia conforme o interesse, no intuito de defender o poder de compra da moeda fiduciária. O Bitcoin e as criptomoedas, e principalmente o Bitcoin, vem com uma proposta alternativa a esse sistema, onde nessa descentralização você para de depender desse terceiro intervir como terceiro garantidor aí dessa operação. O protocolo do peer-to-peer, que no caso é cliente para cliente, ponto a ponto, deixa de ter um servidor central para todos os intervenientes na rede ter a função de auditores e de confirmadores ou de gestores do bom funcionamento e da força de cadeia dessa base de dados. O blockchain, ele funciona como uma cadeia de códigos, de dados, mas basicamente aquilo, para simplificar, é um livro de contabilidade. Aquilo sempre aparece, a carteira A fez um negócio com a carteira B, na data tal, com volume de negociação tal, toda a carteira anterior de todas as operações, desde a primeira que foi feita lá em 2009, estão ali dispostas e visíveis para todo mundo, e dessa forma garante a segurança da estrutura, porque todo mundo tem acesso àquela informação, sendo quase impossível manipular a informação, porque a informação é validada por toda a rede. Dessa forma a rede se torna cada vez mais segura. Basicamente, para você entender por cima, esse é o sistema de funcionamento do Bitcoin. Eu não quero entrar muito acima porque também não sou especialista na área, mas o Bitcoin é isso. Por que eu não invisto em Bitcoin? Eu não invisto em Bitcoin, eu tenho alguns motivos, e um dos motivos pelo qual
Recentemente eu escutei do filósofo Jacob Petrie, é um brasileiro aí, que é escritor de alguns livros, de best-sellers, a seguinte frase, que o conhecimento te limita. E pensando bem nisso, realmente, quanto mais você conhece sobre mercado, de funcionamento de mercado, e você tem um senso crítico do que como a economia funciona até hoje, você acaba tendo algumas restrições no novo. Isso é natural do ser humano. E comigo é a mesma coisa. Eu vou passar a já falar com vocês quais são os motivos pelo qual eu não investi, mas antes disso eu queria só convidar vocês o seguinte: quem é novo aqui no canal, subscreva o canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas chegar a esse vídeo e a esse conhecimento e a gente poder fazer melhor e agregar cada vez mais valor para vocês, tá bem? Então, um dos motivos pelo qual eu não invisto em Bitcoin, até hoje em criptoativos, é a volatilidade do Bitcoin. Ainda como é um ativo novo, a volatilidade é imensa do Bitcoin. O que quer dizer a volatilidade? O Bitcoin, você acorda com ele num valor e ele pode subir 15%, 30% num dia, assim como ele pode cair 10%, 20% no dia a seguir. Então, a nível eu acho que quem está com capital, fazendo crescimento e acúmulo de capital, não sei, no meu caso, não sei até que ponto eu estou disponível para correr esse tipo de risco com o meu capital. Eu faço operações de opções e, por norma, essas operações são operações com bastante risco e volatilidade. Então, o volume que eu tenho alocado nas minhas operações de opções já é o limite de risco que eu estou disposto a assumir. Eu tenho visto que o mercado de criptoativos tem vindo a sofrer uma maturação muito forte, muito rápida, de 2 anos para cá. Nós tivemos aí em 2017 o Bitcoin batendo um primeiro recorde ali de $20 mil, que parecia ser, naquela altura, todo mundo falou em bolha do Bitcoin. O Bitcoin volta a cair até $3 mil em 2019, 2020, e 2020 para cá, do meio de 2020 para cá, ele já subiu 3 ou 4 vezes, sendo que nas últimas semanas o Bitcoin tá batendo recorde atrás de recorde, passa um dia ele desce 15%, 20%. Então, por que eu não investi? Eu acho que o Bitcoin, mesmo que ele vá a $100 mil, eu acredito que o mercado é tão novo e o Bitcoin é tão pouco ainda inserido dentro do mercado, ou seja, temos poucos investidores, mas com muito capital que detém a grande parte do monopólio dessas moedas. E sem contar as pessoas físicas que têm pouco dinheiro investido em Bitcoin em wallet, nas hard wallet ou nas exchange, mas o grosso do mercado tá bastante centralizado na mão de algumas carteiras, e eu acredito que com a mais entrada como a gente tem visto nos últimos anos, agora nos últimos tempos, os institucional entrar cada dia mais no Bitcoin, eu acredito que a maturidade do mercado vai ajudar a estabilizar a volatilidade do mercado, e eu acho que esse vai ser o momento que eu entre. Porque eu acredito que o Bitcoin, tanto ele pode bater $100 mil, como ele pode valer zero. Ainda isso são dois extremos viáveis para o mercado. Não dá para saber se ele vai bater 100 ou se ele vai valer zero. Sinceramente, não acredito que ele vai valer zero. Eu acho que o Bitcoin veio para ficar e quero acreditar que as pessoas estão se preparando para essa atualização e para esse novo momento de criptoativos fazer parte da nossa vida cada dia mais, mas eu acredito que eu preciso entender melhor e vai ter o momento certo de eu entrar no aspecto de ele poderá ainda chegar a 100 e eu espero a correção para eu voltar a entrar, até porque nisso o mercado vai estar mais maduro, vão ter mais ativos disponíveis em Bitcoin, que é uma coisa que eu tenho visto e eu gosto bastante, que já surge já está aprovado alguns ETFs que vão surgir de Bitcoin, a gente já vê fundos específicos em Bitcoin, e isso eu acho que é a maturidade chegando nesse mercado, porque dessa forma vão ter outras formas de você estar se expondo a esse mercado e vão entrar outros investidores com perfis de investidor diferente, porque eu com um perfil agressivo posso querer entrar diretamente comprando moeda, mas se eu não tenho um perfil agressivo, eu posso comprar de forma conservadora e estar exposto a um ETF, 20% exposto a Bitcoin e criptoativos e 80% em renda fixa, que é o caso da Hashdex, que é um fundo brasileiro que está
está propondo um fundo dessa forma. Então eu vejo que está surgindo novos entrantes nesse mercado que vai estabilizar bastante a volatilidade e esse vai ser o momento que eu vou entrar. Portanto, eu ainda não entrei, um dos motivos é esse, a volatilidade desse mercado ainda assusta, não dá para saber se ele vai parar, se ele vai dar certo ou se ele vai para o contrário da expectativa, e também pelo momento do mercado. Eu acho que no momento de entrar no mercado não é o momento que está todo mundo, a manada vai em encontro e acha que subiu e vai subir muito mais. Pode ser que sim, pode ser que eu perca o bonde e que o mercado da agora é sempre a subir. Mas é aquilo, o conhecimento te limita, e nessa limitação que o conhecimento me traz, eu prefiro esperar a correção, e eu acredito que ela vai acontecer, e nesse momento de correção eu acho que é o momento de eu entrar. E mesmo que não haja uma correção tão grande, quando eu entrar, dentro das correções é possível fazer um preço médio toda vez que o Bitcoin cai assustadores 30% ou 20% ou 40%. É possível você fazer um preço médio dessas alocações de forma a estar exposto e com um preço médio mais baixo. Pois bem, era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria expor, os motivos pelo qual eu ainda não invisto. Não quer dizer que eu não vá investir. Eu acredito que se você ainda não está preparado para o Bitcoin, deveria se preparar. Não só o Bitcoin, mas tem outras aí, tantas altcoins nesse momento. Algumas vão durar, outras vão sumir. Mas acho que você deve começar a olhar para esse mercado com seriedade e estudar esse mercado, porque sem dúvida não vai demorar muito, a nossa vida vai ser, sim, muito mais digital do que nós estamos acostumados e que nós estamos vendo, tá bem? Fica até aqui, muito obrigado, compartilhe aí, subscreva, um abraço.